Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda, podcast F1 Brasil, e hoje a gente segue com a nossa série. A gente já falou das curvas de Silverstone, já falamos das curvas de Monza, e dessa vez vocês vão aprender de onde que vieram os nomes das curvas de Spa-Francorchamps, dos circuitos preferidos aí pelos pilotos e fãs de automobilismo no mundo inteiro. Uma coisa que é engraçada de Spa é o seguinte: ao contrário de Silverstone e Monza, que são circuitos assim, que eles foram construídos e eles sempre foram, né? Silverstone era uma base aérea, virou um circuito e pronto. E Monza já foi construído, né? Autódromo Nazionale di Monza. Então, são os nomes muito mais estanques, assim, muito mais simples. Já Spa, a gente vai ver que era estrada antes, né? Hoje em dia é um circuito permanente, mas Spa antigamente era uma estrada. Então, mesmo as curvas, mesmo os belgas não sabem direito qual curva que tem qual nome, tem curvas que tem dois nomes. Então, Spa é um assunto bem interessante aí para a gente falar. Então, a gente vai começar aí na reta dos boxes, passar pela La Source, a primeira curva. Vamos falar de Eau Rouge, vamos falar de Pouhon, Blanchimont, etc. Então, se preparem, né? Bom, esse aqui é o nosso Instagram para você seguir, Roda com Roda PF1BR. Se você quiser, você pode ser membro do canal, que você aperta esse botãozinho ali, que você funciona que nem um apoia-se interno aqui do YouTube, né? Eu estou tampando aqui os negócios, deixa eu me diminuir. Então, esse aqui é o nosso... Você pode apertar Seja Membro, que você pode participar do grupo Roda com Roda Oficial, que eu fico interagindo lá com a turma. Hoje, por exemplo, eu mandei um guaxinim aqui para a galera, porque eu tô torcendo pro Grande Prêmio agora de Nürburgring ser bem, né, cheio de tretas. Então esse é o grupo de quem for da categoria superior ali do nosso Apoia-se interno. Então você aperta esse botãozinho que seja membro, esse aqui é o nosso Instagram. Beleza, meus amigos? Então, dados esses recados, a gente já pode falar então da nossa querida Spa-Francorchamps. Então é o seguinte, primeira coisa, hoje é um circuito... normal, conhecido como o Tobogã das Ardenas, né? Isso eu achei no site oficial lá. Eu nunca tinha ouvido ninguém chamar de tobogã, mas é porque tem mudanças, né, de altitude, né? A altimetria do circuito é muito rica. Antigamente era um circuito de estrada, sabe? Ao contrário de Silverstone, ao contrário de Monza, que a gente já falou. Então era um triângulo que era Francorchamps, aí você tem Malmedy e Stavelot. São 3 cidades, né? Então o tio Delvas ele colocou no mapa para vocês, ó. Você fazer aqui mais ou menos, ó, Francorchamps, Malmedy, que fica mais para cá um pouco, e Stavelot. Você não consegue fazer exatamente o percurso de antigamente, porque hoje em dia o circuito ele é fechado, né, ao trânsito, ele não são mais ruas públicas. Mas então era um triângulo, Francorchamps, Malmedy e Stavelot. Aí você pode perguntar, mas espera aí, por que chama Spa? Spa ela fica um pouco mais afastada, só que é uma cidade muito famosa, porque quando você fala, sabe aquela piada que falava assim, Spa para ela, que daí é uma moça assim, com os pepinos no olho lá, ganhando massagem. Spa para ele, daí mostra aqui a pista de Spa. Então, essa Spa é uma cidade ali do lado, na Bélgica, que ela é conhecida desde o século XIV por ter águas medicinais, águas que fazem bem para a saúde. Então as pessoas iam lá para repousar, para descansar, para recarregar as energias desde o século XIV. Então Spa acabou se tornando sinônimo de você passar um dia ali relaxante, aquela coisa toda. Então, na verdade, essa piada Spa para ela, Spa para ele, vem da mesma cidade. Porque Spa, esse negócio de você ficar com pepino no olho ganhando massagem, vem por causa da cidade de Spa, que era um lugar de banhos medicinais e relaxantes. E Spa para nós, né? Hoje em dia isso aí caiu, né? Porque hoje em dia, felizmente, a internet é lotada de meninas e mulheres que gostam de corrida de carro. Então, na verdade, essa piada já é um pouco ultrapassada, um pouco anacrônica, mas eu estou querendo dizer que Spa de pepino no olho e massagem é a mesma coisa que Spa circuito, porque a cidade de Spa fica aqui, né, na parte leste da Bélgica, indo quase para a Alemanha. Guarde essa informação que é perto da Alemanha, porque você vai usar ela daqui a pouco. Então, assim, uma coisa que é engraçada é que o circuito de Spa-Francorchamps, Spa, eles só emprestaram o nome da cidade famosa, porque ele fica inteirinho dentro de Francorchamps e Stavelot.
duas cidades. Antigamente ia parar até Malmedy ali, mas ele nunca teve nenhum pedaço que foi dentro de Spa. Então, primeira curiosidade. Segunda coisa, então, esse aqui é o circuito antigo. Note que não tinha o Rouge na época. A nossa curva, o Rouge, que a gente vai ver que o nome dela é meio polêmico também. Antigamente você descia o decidão ali, né, para o Rouge, e você tinha que frear ali na ponte, aí você seguia para a esquerda e atravessava a ponte lá longe e voltava. Então, essa curva que não se chamava Eau Rouge, ela se chamava Virage de l'Ancienne Douane, ou seja, a curva da antiga alfândega, a curva da antiga aduana. Por quê? Porque, por incrível que pareça, isso aqui era uma fronteira entre Alemanha e Bélgica, entre dois impérios, lá nos séculos anteriores. Então era uma aduana, era uma alfândega aqui na Eau Rouge. Então agora, para você pensar como, né, no passado, esse riozinho vermelho, o Rouge, ele já foi um rio que foi uma divisa ali até de países, né, para você imaginar. Muito bem, e você ia até lá a região de Malmedy, tinha a curva Masta, né, entre Malmedy e Stavelot, e aí voltava aqui, né, mais ou menos ali na região da curva Blanchimont, que você voltava para o circuito de hoje em dia. Aí logo depois eles construíram a pontezinha, e você transformando a Eau Rouge mesmo, certo? Então não tinha mais a ponte a curva da antiga aduana. E daí como continuou tudo, né? Malmedy, Masta, que é um lugarzinho ali que tem esse Masta Kink, que era muito temível, muito perigoso. Eu fiz uma coisa no Google Maps muito interessante, que eu peguei ali essa curva Masta, ó, porque tem até hoje aqui, ó, se você der um zoomzinho, ó, essa estrada é a mesma que usava lá nos anos 20, 30, 40, 50. Ó. Tá vendo que a Masta Kink existe até hoje. Então você pode pegar e usar aqui o nosso Google, como é que chama esse aqui? Street View. E você vai olhar para os lados e tem a Masta Kink. Olha lá que maravilha, cara. Essa curva aqui ela era muito temível, porque você imagine com um carro dos anos 40, 50, 60, você vira toda aqui, 250, 270, 300, tinha que tirar um pouco o pé e fazer essas curvas aqui. Era muito perigoso porque tinha poste, tinha árvore, tinha tudo. Então, Masta Kink, né, famosa lá da Spa antiga. E aqui a gente tem sobreposto o circuito atual com o circuito antigo, né? Então o que aconteceu foi que aqui, quando você ia pegar reto para Malmedy, hoje em dia você vira à direita, por isso que essa curva virou Malmedy. E você chega lá de Stavelot, você chega nessa curva aqui que se chama Stavelot. Então essas duas curvas elas têm nomes, a gente vai ver que Stavelot mudou o nome, tem nomes dos antigos locais que era o grande triângulo de Spa-Francorchamps. Beleza, meus amigos? Então vocês já estão manjando que antigamente a Eau Rouge era a curva da alfândega. Mas vamos falar então das curvas, né? Primeira curva, La Source, né? O primeiro hairpin aqui do circuito, a curva mais lenta do circuito. Por que chama La Source? Porque source em francês, assim como em inglês, é a mesma palavra, significa fonte. Então nessa região dessa curva aqui, tem a fonte, uma fonte d'água. Então, porque tinha lá na região, né, spa, tinha muitos banhos para você tomar. Então, La Source significa a fonte, que é a mesma palavra em inglês que você usa lá para quando alguém fala que é uma notícia esquisita em inglês, a pessoa pergunta para o outro, but what's the source, né? Ou então a fonte do teu computador desktop ali, ó, né, power source, assim por diante. Então, La Source, a fonte, mas a fonte d'água. O que nós temos de famoso em La Source? Nós temos Hamilton ultrapassando em 2008 Kimi, depois o Hamilton seria punido, Kimi ia bater, né? Hamilton punido, Massa ganhou, porque foi o Hamilton lá na bus stop, ele furou a chicane, aí ele deixou o Kimi passar, pegou o vácuo e passou, né? Só que quando você sai da pista, eu adoro tretar com britânicos sobre isso, né? Quando você sai da pista, não fala que você tem que devolver a posição. Fala que você não pode levar vantagem. Então Lewis Hamilton só pegou o vácuo de Kimi e ultrapassou o Kimi porque ele furou a chicane, mesmo que ele tenha deixado o Kimi passar. Se ele tivesse feito a chicane direito, nunca a pessoa pega o vácuo aqui nessa curvinha, ainda mais em 2008. Então a punição, na minha opinião, foi merecida. Tudo bem que, será que porque só o Massa ganhou? Não sei. Também famosa, né, a batida de 2012. 2012, Grosjean
fez uma largada atabalhoada, entrelaçou rodas com Lewis Hamilton, perdeu o controle, ele passou centímetros da cabeça do Fernando Alonso, né? Eliminou Alonso, um monte de gente aqui, isso em 2012. Tem uma pancada famosa envolvendo Alonso também, que é em 2018, se eu não me engano, 17 ou 18, digam aí que eu agora não esqueci. O Hülkenberg perdeu a freada, atirou o Alonso contra os outros carros e ele decolou por cima dos outros. Então essas são acidentes aqui na famosa curva La Source, a primeira curva do nosso circuito. Beleza? Vamos para a próxima? Adivinha qual que é a próxima, né? Vamos falar de curva famosa agora, que é a curva desse riozinho aqui, Rio Vermelho, Red River. Se você procurar no Google Rio Vermelho, tem altas, tem um município, né, em Minas Gerais, e tem Rio Vermelho, é um nome muito comum, né? Rio Vermelho é um bairro de Salvador, olha lá que beleza. E também existe Ribeirão Vermelho. Então, né, Ribeirão Vermelho, que fica... Onde é que fica aí? Ó, Ribeirão Vermelho, Minas Gerais. Então, isso aqui é isso aí, é um Ribeirão Vermelho, um riozinho pequeno, muito óxido de ferro no solo, então a água parece meio avermelhada, principalmente por causa do fundo do rio, e que passa nessa regiãozinha aqui, né? Quando você está descendo, ó, você está vendo que tem um canalzinho aqui, ó, que é onde você tem o riozinho vermelho, o Ribeirão Vermelho, o Rouge. A curva mesmo, essa aqui é uma foto mais antiga, e depois eles retificaram um pouco essa curvinha para a esquerda no começo, e aí que vem uma grande polêmica. Sabe aquela história que, como é que chama? Iogurte grego na Grécia chama só iogurte, ou então o Philadelphia cheesesteak na Filadélfia chama só cheesecake. A Eau Rouge na Bélgica não se chama Eau Rouge. A Eau Rouge na Bélgica se chama Raidillon, que escreve Raidillon, né? Raidillon. Por quê? Quando essa curva foi construída, que eles fizeram a pontezinha e não tinha mais a curva da antiga alfândega, esse caminhozinho que eles fizeram subindo o morro aqui chamou de Raidillon. Por que Raidillon? Porque em francês Raidillon significa um caminho numa montanha íngreme, certo? É uma trilha estreita que sobe, uma subidinha, estradinha, certo? Raidillon. Então, em francês, o certo é você chamar de Eau Rouge o riozinho ali embaixo e essa pequena curva aqui, ó, que você faz para a esquerda, que hoje em dia ninguém toma conhecimento, né? Você vem com a tua roda direita quase encostando no muro aqui, para o lado direito, para você retificar a entrada para o Rouge, né? Hoje em dia ela é mais retificada, mas em francês, para os belgas, para você chamar o Rouge é esse kinkzinho aqui, porque essa curvona que na língua inglesa e no resto do planeta todo mundo chama de Eau Rouge, chama na verdade Raidillon. Quem quiser procura no Google, você coloca lá o Rouge ou Raidillon, né? O Rouge ou Raidillon. Você vai ter altos vídeos e artigos explicando, tem até fotinho. O Rouge é apenas a curva esquerda, né? Então tem altos vídeos aí explicando isso para quem quiser aprender. Claro que no dia a dia todo mundo vai chamar o Rouge essa curva que é essa muralha, né? Parece que você está dando de cara com uma onda de 100 metros de altura que você tem que virar o volante violentamente para a direita e torcer para dar tudo certo e você sai lá em cima e vira à esquerda. Eu mesmo antigamente achava que Raidillon era aquela curvinha que você faz na saída lá para a esquerda, mas na verdade não. O certo é que para a direita é Raidillon. Então o Rouge, coisas famosas que aconteceram no Rouge, infelizmente morte do Stefan Beloff num Porsche, né? Essa aqui é uma câmera que está dentro do carro do Jochen Mass, que bateu com o Jack Hicks. Jack Hicks, né? Eu sempre confundo os dois, então digam aí se é Jack Hicks ou Jochen Mass, mas acho que é Jack Hicks. Eles bateram na descida, então você pode notar que você está olhando na contramão aqui para a decidona da Eau Rouge. Infelizmente, Stefan Beloff, promessa lá, que foi terceiro no Grande Prêmio de Mônaco de 84, ele morreu numa corrida de endurance, né, do Mundial do WEC. Na época não se chamava WEC, aí na Eau Rouge. Famosa aposta do Villeneuve e do Zonta, que eles devem ter apostado dinheiro, não sei o que eles iam, na época você não conseguia fazer o Rouge Flat com o pé afundado, ambos fizeram, ambos se espatifaram, foi uma aposta deles que considerada hoje em dia uma coisa um tanto quanto, né,
dos velhos tempos, né, fazer uma coisa dessas. Infelizmente, claro, tem também a ultrapassagem em 2011, o Mark Webber ultrapassou o Alonso na Eau Rouge, uma das grandes manobras aí da década, dá para dizer. Infelizmente tem a tragédia do Antoine Hubert e o Juan Manuel, que eles perda, né, o falecimento do Antoine Hubert foi na saída da Eau Rouge, né, porque você vira para a direita, torce para estar tudo certo, e daí você tem que dar aquela viradinha para a esquerda, senão você vai parar na barreira. E ali eles colidiram, entrelaçaram rodas e tudo mais. Aí vem no nosso mapa a famosa reta Kemmel, né? Detalhe, antigamente se chamava curva Kemmel. Quando você se você sai da Eau Rouge, você não entra, você vai virar um pouquinho para a direita ali, né? E antigamente isso era mais curvo, depois isso foi retificado, isso que chamava curva Kemmel. Essa é uma coisa que até se vocês descobriram por que chama Kemmel, na minha opinião, é porque Kemmel é um lugar famoso da Bélgica, apesar de ficar muito longe daqui, fica lá no lado oeste da Bélgica. Teve batalha da Primeira Guerra Mundial, aquela estupidez das trincheiras que vamos tentar jogar 1000 pessoas lá para ver se eles conseguem sobreviver às metralhadoras, né? Foi uma batalha muito sangrenta em Kemmel, e chamava curva Kemmel e virou reta Kemmel. O que tem de famoso? Isso aqui, né, meus amigos? A famosa ultrapassagem do Mika Häkkinen em cima do Michael Schumacher no ano 2000, usando o Ricardo Zonta ali no meio do caminho. Ainda bem que o Ricardo Zonta ficou no meio do caminho, não quis ir para nenhum lado, podia ter dado muita zica, né? Então, reta Kemmel, acho que essa é uma das imagens marcantes. E a gente chega na chicane Lecombe. Deixa eu ver o circuito atual aqui, ó, que é melhor, né? Vou dar um zoomzinho aqui nesse cara. Lecombe é o seguinte, essa chicane aqui no final. Antigamente, essa curva chamava uma curvona Lecombe mesmo. Daí depois ela foi transformada em chicane. O que é Lecombe? Significa vales íngremes, pequenos vales íngremes, né? Então pequenas baixadas, pequenos barrancos, pequenos despenhadeiros. Então essa região aqui, você nota que quando você chega lá em cima, no final da reta Kemmel, você faz a chicane Lecombe e é um decidão que vai parar lá na rivagem, né? Então aqui era um valezinho, tinha um despenhadeiro ali e tal, tudo era cheio disso aqui, então por isso que chama Lecombe. Pequenos vales estreitos, isso que é Lecombe. O que tem de famoso na Lecombe? Isso aqui, né, 2014, o senhor Nico Rosberg já tinha aprontado em Mônaco, né? Tem muita gente que gosta do Rosberg porque ele fazia umas malvadezas mesmo com o Lewis Hamilton e o pessoal acha o Bottas muito bonzinho. Então essa daqui foi uma das que ele fez em 2014. Ele estacionou o carro lá em Mônaco, né, descaradamente, igual tinha feito o Michael Schumacher em 2006. E depois aqui ele disse que estava querendo provar um ponto, né? Foi esse termo que ele falou. Ele bateu a asa dele na traseira, furou o pneu do Hamilton. O Hamilton ficou com o carro todo torto, não marcou ponto. Ele ainda acho que chegou em terceiro porque teve que trocar a asa. Foi vitória do Daniel Ricciardo. Então isso foi na freada da Lecombe. Aí você vai para essa curva aqui, né? Que é a Malmedy. Então você faz direita e esquerda, e quando você for fazer direita de novo, chama Malmedy essa curva. O que aconteceu de famoso? O senhor Fernando Alonso em 2010, né? Lembra que eu já falei nos nossos vídeos retrospectivas que o Alonso perdeu o controle do carro na chuva em 2007 em Fuji, se espatifou, Hamilton ganhou a corrida, foi definitivo para o campeonato, um erro na chuva. E em 2010, que ele também perdeu por poucos pontos, dessa vez para o Vettel, ele perdeu o controle do carro aí na saída da Malmedy, na chuva também, e se espatifou, né? Tem o carro aqui batido depois. Isso aqui você acha em vídeo, né? Em alguma... ele ficou o carro atravessado na pista, né? Nessa região aqui, ó. Nessa decidona que tem aqui entre Malmedy e Rivage. Mas espera aí, chama Rivage essa curva? O nome dessa curva oficial no circuito é Bruxelles, né? Bruxelles, que se pronuncia. Só que o que acontece é que a maioria da turma chama de Rivage. Por que Rivage? Deixa eu ver se está aparecendo aqui a Rivage. Agora que está aparecendo aqui, ó, embaixo de mim, ó. Tá aqui a Rivage. Essa curvinha de 180 graus, quando você está guiando em algum simuladorzinho em Spa, é uma curva interminável, né?
Então, curva lenta. Bom, ela chama Bruxelas, obviamente, porque está na Bélgica, então uma coisa chama Bruxelas, uma homenagem. Mas chama rivage na prática, na língua inglesa a galera quase só fala rivage, né? Que é porque tem um riacho ali. Então, rivage significa ribeirão, riacho, etc. Então, você sai da Malmedy, desce e faz uma curva de 180 rivage. O que tem de famoso aqui? Em 2010, o Hamilton estava liderando bem tranquilo, e daí ele perde o controle do carro e dá uma passeada na brita, né? Que foi um grande susto para quem estava torcendo para o Lewis Hamilton na época. Para os britânicos principalmente, e então isso foi na rivagem, então foi nessa curva de 180 graus que a gente está vendo aqui nesse mapinha. Aí você vai para uma curva que ela é a famosa curva sem nome. Essa curva tem gente que chama de Liege, tem gente que chama de curva dos, como é que é, Speaker's Corner, porque só da cabine de narração que dava para ver essa curva. Na verdade, é a curva para a esquerda sem nome. Nunca conseguiram dar um nome para essa curva, que é a curva 9, que vocês estão vendo nesse mapa aqui. Acho que o que dá para dizer de história dessa curva é que o Luciano Burti sempre fala que essa era uma curva, porque ela é uma curva de média velocidade, né? Uma curva bem difícil, assim. Você sai da rivagem, acelera, mas já tem que dar uma freada, porque ela quase não tem área de escape. E que o Michael Schumacher era o único cara deles todos ali que conseguia fazer essa curva flat, né? Não em última marcha, mas ele conseguia fazer, sei lá, em terceira, quarta marcha, provavelmente quarta, sem tirar o pé. Então, essa aqui é a parte famosa aí da curva rivagem. Então, desculpa, da curva sem nome para a esquerda. Depois a gente vai para Pouhon. Pouhon é o nome de uma fonte de água também. Então nós temos 4 locais, se eu não me engano, que são nomes de coisas aquáticas no circuito de Spa-Francorchamps. O que são eles? La Source, que significa fonte d'água. Você tem Eau Rouge, o Rio Vermelho, Rivage, que é o riacho lá no fundo, e Pouhon é o nome de uma fonte famosa de águas medicinais aqui da região de Spa. Em francês eles chamam de double gauche, ou seja, esquerda dupla, que é porque ela é uma curva nitidamente em 2 ápices, e eu acho essa uma curva muito legal, porque a Pouhon, de certa forma, ela substituiu a Eau Rouge em termos de desafio na Fórmula 1. Se você vai pegar algum jogo, algum Project Cars, algum, né, que seja lá um Forza e tal, você vai ver que a Eau Rouge, num Fórmula 1 moderno, ela é flat, né? Você está em última marcha, faz e pronto, às vezes até no molhado. A Pouhon não. A Pouhon ela é de altíssima velocidade, faz em sexta, sétima marcha, mas você vai ter que dar uma freada para entrar nela. Então, hoje em dia, Pouhon é uma curva mais desafiadora, mais técnica do que a Eau Rouge. E um grande exemplo é que nas últimas curvas, nas últimas voltas ali, né? Não sei se era a penúltima volta até, Giovinazzi perdeu o controle na Pouhon e ia marcar pontos, né? No Grande Prêmio da Bélgica de 2019, deixou de marcar. Você sai da double gauche, da Pouhon, e vai para essa chicane direita e esquerda aqui, que é Fagnes. Fagnes é o nome da região em geral aqui, que fica ao lado da região de Spa. Então é uma homenagem aqui. Na Bélgica eles chamam também de pif-paf essa curva, né? Porque ela é uma esquerda-direita, é uma chicane de média velocidade. De famoso aqui nós temos de novo o senhor Giovinazzi. Então o Giovinazzi ele carimbou a Pouhon em 2019 e carimbou a Fagnes em 2020. Se estatelou, soltou uma roda, ficou solta no meio e o Russell acertou o pneu dele com o carro, foi bem perigoso e tal. Então, saindo da Fagnes, você vai para a curva Campos. Hoje em dia ela chama Campos. Antigamente se chamava tudo isso aqui de Stavelot, lembra que antigamente você vinha lá de Stavelot, então quando eles fizeram o novo circuito em 84, eles chamaram essas 2 curvas aqui de Stavelot. Hoje em dia ela chama Campus porque é aqui que fica uma escola técnica ali, uma parte toda educacional que tem em automobilismo. Deixa eu botar aqui para vocês, Spa-Francorchamps Campus. Então você pode se inscrever para ir lá. Aí, ó, Campus Francorchamps. É esse aqui mesmo.
Então você pode, é uma escola técnica que você pode aqui mexer com mecânicas e etc. E ser isso lá dentro, né? É uma parte educacional que tem dentro do circuito. Então essa curva aqui chama campus, por causa disso hoje em dia essa curva 14. A curva 15 é que é a curva que se chamava Stavelot e hoje em dia ela chama curva Paul Frère. Tem gente que fala que a curva Paul Frère é essa outra aqui, um pouco mais, que você só dá uma viradinha leve no valor. Não. Isso eu fui atrás, essa curva 15 aqui, ela se chamava Stavelot e ela passou a se chamar curva Paul Frère. Quem que é esse cara? Foi uma homenagem a este grande piloto e jornalista britânico. Ele, nos anos 50, ele guiou 11 corridas de Fórmula 1. E, inclusive, ele chegou em segundo no Grande Prêmio da Bélgica de 1956. Então, se você for lá no Grande Prêmio da Bélgica de 1956 e olhar os resultados, vai estar esse senhor aqui, que é o senhor... eu escrevi 1906, né? Daí é meio difícil de dar certo. 1956. Você vai achar que o Sr. Paul Frère em segundo lugar de Ferrari, olha lá. Ó. Chegou 1 minuto e 51 atrás do Peter Collins, né? Isso no tempo do Spa cumprido, né? Do circuito de 14 km ainda. O Romain Fangio fez a pole 5 segundos mais rápido que o Stirling Moss. Então o Paul Frère é um cara muito lendário na Bélgica, porque depois de ser piloto, ele continuou sendo daí jornalista, ele é considerado um grande piloto e jornalista ao mesmo tempo. Então ele teve programa de TV, escritor e tudo mais, um cara muito lendário lá, então eles colocaram nessa curva aqui, no lugar de Stavelot, hoje em dia ela chama curva Paul Frère. Ela é uma curva mais rápida do que a curva Campos, do que a 14, né? Que você faz a chicane Fanhas, daí você tem que frear de novo, trazer para a terceira marcha aqui para 14, e a curva 15 você já está acelerando, mas não pode exagerar, porque tem uma casinha, bem aqui nesse triângulo aqui, tem uma casinha com um muro ali. E se você sai meio empolgado aqui pela curva Paul Frère, você acaba se espatifando nessa casinha aqui. Experiência própria nos meus videogames. E claro, saindo aqui você tem esse trecho meio sinuoso que vai terminar numa curva que você tem que virar para a esquerda de maneira bem violenta, que é a famosa curva Blanchimont. Também é uma curva muito temida, uma curva flat, que você faz, quem sabe muito bem, o Luciano Burti, acidente dele, né? Que ano que foi? 2001, né? Que ele estava se batendo lá com o nosso amigo Irvine. Foi um acidente muito forte, Burti apagou, não lembra de nada, ficou um tempo lá inconsciente. Felizmente ele se recuperou completamente, chegou a rachar o capacete e tudo mais. Então essa acho que é a principal história dessa curva aqui, que é muito famosa, que é a curva Blanchimont. Essa que eu estou fazendo o círculo aqui. Já teve outros acidentes famosos e tudo, mas acho que esse aqui é o principal, né? Então Burti, e daí a gente chega na famosa chicane Bus Stop. Hoje em dia ela só se chama chicane, porque não tem mais parada de ônibus aqui. E antigamente ela era realmente você fazia um esquerda, direita, esquerda, né? Era uma chicane um pouco mais rápida. Então essa aqui é considerada a nova Bus Stop, né? Eu achava que era por causa do formato dela, porque parecia um lugar que servia para o ônibus dar uma encostadinha e sair, mas não, é que realmente existia antigamente o ponto de ônibus ali no tempo que Spa era uma estrada pública, né? Então, bus stop, é por isso que chama chicane bus stop. Os belgas hoje em dia o chamam só de chicane. Então, aquela história do iogurte grego que na Grécia chama grego. Desculpa, chama iogurte. Iogurte grego na Grécia chama só iogurte. Então, aqui a curva bus stop hoje em dia, para os belgas, chama só chicane, mas a gente continua chamando de bus stop. O que tem de famoso aqui? Nós temos, em 2010, o Vettel perde o controle do carro na freada, já vem perdendo faz tempo, e ele acerta. É muito engraçado o Jenson Button falando, né? Que ele fala, foi um ângulo um tanto estranho para eu ser acertado. Ele arranca o radiador do Button fora, que é engraçado que o Button é eliminado, mas o Vettel não, né? Ele entra nos boxes imediatamente, ele faz isso bem na entrada dos boxes, troca o nariz, mas ainda faz outras bobagens naquela corrida. E depois, em 2012, em 2010 ainda, o Barrichello, 2012 infelizmente não tinha mais Barrichello, né?
também perde o controle na freada da bus stop e acerta o Alonso. Mas o Alonso continua como se nada tivesse acontecido, né? A impressão é que essas Ferrari aqui de 2010, 2012 eram feitas de adamantium, porque você nota que o Rubens tá voando um pedaço do carro dele para cima, a roda soltou completamente. Se você olhar bem, tem o Phillips ali da asa do Rubens aqui que está escondido. O Alonso sai do chão, mas é que acertou o Alonso no ângulo feliz, né? Ele pegou, meio que acertou de lado aqui, bem na roda traseira, que é uma estrutura mais famosa, né? Desculpa, mais resistente. Então, meus amigos, esse é o nosso famoso e querido circuito de Spa-Francorchamps. Tem algumas polêmicas, né? A curva Bruxelles, que chama Rivage, curva que não tem nome. A Eau Rouge, que na verdade chama Radion lá para eles. Tem a curva Paul Frère, que antigamente chamava Stavelot. Então é um circuito com um maior número de polêmicas, mas é um circuito com muita coisa para contar, né? Então é um circuito que vale muito a pena a gente falar. Acabou que esse aqui é o terceiro episódio de uma série, né? Eu acho que não vou fazer com todos os circuitos, mas eu vou tentar ainda fazer pelo menos Mônaco, que acho que cada curva lá, Beau Rivage, Portier, etc., tem lá sua razão de ser, né? Por que chama Rascasse, por que chama Loews. E Interlagos acho que merece também, né? Cada curva ali tem um nome, inclusive tem alguns nomes engraçados ali das curvas de Interlagos. Então, terceiro capítulo da série. Obrigado para quem ficou até aqui. Não esqueçam de se inscrever, curtir o vídeo e a gente vai conversando aí nos próximos. Um abração para todo mundo e até lá.